Ué, é Guilherme, impressão ou só eu que tô com a câmera ligada mesmo? Aqui, Emanuel, professora, agora eu Matheus, liguei. É, agora eu Joshua. tô vendo o Quero teto da ver a Laura. carinha de todo mundo. Isso, Júlia, bonitona aí, Ouviu, ó. Tem Emanuel? coragem. Abriu a câmera para não deixar a professora sozinha. Muito bem. Professor, um dia a gente tem que proibir a Gade de colocar fundo pra gente ver o quarto dela. A gente já viu, você Ah, lembra? é, eu mostrei. Não, eu mostrei. É, Eu você tirei mostrou print e do eu momento milagroso. espalhei. É, você Vocês arrumam contaminou, loucura. o quarto de vocês? Sim. Sim, Aqui, ó, isso aqui não é Bom meu quarto, dia, não, mas tá arrumado. dobra, cobertor, ajuda sim, em casa. Não. depende. Toma, Não, depende, vergonha. eu lavo as coisas. Lava, o que você suja, você lava. Não, eu limpo as coisas dos outros, que eu acho isso uma injustiça. Não é injusto, porque se você tá. Os outros fazem coisas para você também. Me dá dinheiro. Seu pagamento. Eu li Ai, sem gente, receber, a minha você nem vou menina, ela protestar. é tão mercenária. Mercenário. Ela é tão mercenária. Ela tem 12 anos. E a minha filha tem um menininho de 2. Vai fazer 3 anos, o Noah. Ela cobra da minha irmã, da tia dela, para olhar o Noah. Tipo, minha irmã Justo, fala assim: fica aí com o justo, Noah para mim, Isabela, para eu fazer isso ali, justo R$ 10. demais, velho. Muito Justo. justo. Faria o mesmo. Mercenária. Eu falei: que é isso, Isabela? Não é assim, Se passar não. do horário, ainda tem juros ainda. Eu tô É, vendendo meu irmão por 1 milhão. Quem quiser, tá à venda. vocês vão te falar, viu? Militando, é melhor você fazer um milhão. Seguinte, pessoal, então vamos lá. Nossa aula já está sendo gravada. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a professora E Lília se não pagar, ela não faz? Irmão do Militão é faz, famoso, ele tá na simplesmente. capa, ele tá no livro de inglês. Então, ah, não. Olha, Professora, foi ele que criou o nome da Ana Eckert para Ana Eckert. É, Joshua meu para irmão, ele mudou o nome de todo mundo. Joshua é Joshua. Ana Eckert é Ana Eckert. Quem mais? Faz Irmão, Muito nome, né? melhor. ele falou direitinho. vamos concentrar, então? Então, aqui, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a professora Lília começou, né, em sala de aula. Esse trimestre nós não temos muitas matérias, então a gente vai poder estudar com calma, ver vários exemplos. E vamos começar aqui, então. Olha, essa imagem fala dos biomas, né? As paisagens fitobotânicas, climatobotânicas que existem no planeta, né? E existe uma diversidade de paisagens no planeta, né? O que nós temos aqui não vai ter em áreas polares, não vai ter em áreas desérticas. Então, nós temos diversas paisagens no globo. O que está definindo, o que está determinando essas paisagens? O clima, né? Principalmente o clima, condições de solo. Então, nós temos aí algumas variáveis naturais que definem as paisagens. E para cada fisionomia, ou seja, e a fisionomia é a carona, né? A fisionomia de fulano, é a cara, as características, né? De determinada paisagem. Então, os biomas são fitofisionomias, né? Na biologia ali, a gente é uma paisagem que tem um determinado macroclima, com uma determinada altitude, um padrão de temperatura, condições biológicas. E quando nós olhamos, por exemplo, o território brasileiro, as paisagens não são idênticas, mas existem algumas regiões que são semelhantes. Então, nós classificamos aquelas áreas semelhantes em relação à paisagem, vegetação, macroclima, solo, relevo, de bioma. Né? Então, bioma seria isso. É o resumo ali, como se fosse a síntese de determinadas características existentes na paisagem.
Ecossistemas é a interação entre meio biótico e abiótico, ou seja, tudo aquilo que tem vida com aquilo que não tem, digamos, vida biológica, né? Por exemplo, o solo é abiótico. As rochas é abiótico, relevo, a interação desses elementos abióticos com os elementos bióticos, que é aqueles que têm vida, os animais, as plantas, interação com os meios abióticos, nós temos ali os ecossistemas. Vocês já estudaram isso em biologia, não já? Sim. Pois é. Então, os ecossistemas é a interação ali de seres vivos com a água, o clima, o solo, o relevo, a atmosfera e vegetação. Então, nós temos aí essas características dos ecossistemas. Agora, o que diversifica? Como que se diversifica a paisagem? Né? Esses ecossistemas, determinadas localidades irão receber uma quantidade maior ou menor de radiação solar. Né? Determinadas regiões vai existir ali uma maior ou menor quantidade de umidade. Então, nós temos essa variação aí na quantidade desses elementos naturais recebidos. Só um minutinho aqui, pessoal. Então, é isso que vai diferenciar. Então, nós temos ali determinados locais que vai ter mais luz, por exemplo, áreas equatoriais, tem mais radiação, mais iluminação, mais calor. Então, em função desse maior recebimento desse elemento natural, determinadas espécies vão surgir, vai ter mais biodiversidade, né? O porte da vegetação ele vai modificar. Então, é isso que diferencia os ecossistemas, né? É a quantidade desses elementos naturais recebidos em cada porção ali da Terra. Então, por exemplo, temperaturas muito baixas, né? Temperaturas muito baixas vai ali determinar algumas espécies adaptadas, algumas espécies de animais também adaptados a esse clima. Então, vai ter todo um ecossistema associado àquelas características naturais. E assim é no planeta inteiro, né? E principalmente o clima que vai ali influenciar muito nessas paisagens. Então, a vegetação e o clima, elas são muito entrelaçadas, né? Dependendo do clima, você vai ter uma determinada paisagem. Então, clima e vegetação é como se fosse lados da mesma moeda, né? O clima determinando a vegetação. Então, nós vamos ter ali esses elementos naturais, principalmente climáticos, principalmente temperatura e umidade, definindo ali a vegetação de um determinado local. Como que temperatura e umidade pode definir o tipo de vegetação de uma localidade? Através ali do tamanho das folhas, né? Por que a folha de uma planta lá da Amazônia é diferente da folha de uma planta lá do semiárido? O que está modificando? Qual que é o elemento natural que está modificando ali nessas duas regiões? Ambas são quentes, áreas quentes, né? O semiárido brasileiro é quente, ali na região da Amazônia também é quente. Mas por que a folha do semiárido é menor, é diferente, é espinhosa, e a folha da Amazônia é uma folha larga? Por causa da umidade. Sim, a vegetação da Amazônia ela pode transpirar mais do que a vegetação do semiárido, pode perder mais água. Isso mesmo. A vegetação, gente, é uma de... Eu brinco com a minha filha. Tem que perder mais água, porque se ela conter muita água, ele estraga. Não, ela se adapta, Davi, de acordo com o que ela pode
ela precisa para sobreviver, né? Então, se ela precisa, se ela está num ambiente seco, ela não pode se dar o luxo de perder umidade. Então, ela vai se adaptar para não perder umidade. Então, é um ser, né? As plantas, a vegetação, ela tem uma inteligência de se adaptar ao ambiente que ela vive, né? Ambiente de clima, de solo. Por exemplo, lá no semiárido, não tem, é seco, né? A quantidade de umidade é muito pouco ao longo do ano. Então, ela vai ter um tipo de folha. As raízes, elas podem ser profundas, né? Para alcançar ali o lençol freático e adquirir água. Então, a vegetação, ela toda vai se adaptar ao tamanho do tronco da árvore, né? Tudo isso vai depender das condições onde essa vegetação está localizada. Por isso que clima e vegetação são extremamente importantes ali, né? Porque dependendo do clima, nós vamos ter determinados tipos de vegetação. Então, olha aqui. O clima determina a vegetação. E como que o clima, de maneira bem geral, ele é distribuído no planeta? À medida que eu aumento a latitude, a temperatura vai diminuindo, não é? Nas áreas equatoriais e nas áreas tropicais, ali vai ter mais calor. Afastando dessas áreas, o clima vai ser mais frio, mais rigoroso, em direção para os polos. Como que a vegetação vai se comportar? A vegetação, ela vai reduzir o porte de maneira geral, tá? O porte e a biodiversidade à medida que eu afasto do Equador. Beleza? Mais próximo do Equador, mais calor, e se tiver umidade, eu vou ter muita biodiversidade. Embora, por exemplo, o semiárido tenha espécies mais arbustivas, vai ser uma área de grande biodiversidade. Agora, se eu caminho em direção às áreas polares, a biodiversidade vai reduzir, né? Então, lá nas áreas temperadas e áreas polares, não tem tantas espécies como aqui nas áreas equatoriais e tropicais. Além disso, olha aqui, esse esquema, então, está mostrando o seguinte. Aqui na área, nessa imagem central aqui, ó, no meio da imagem, floresta pluvial, deserto e campo. Aqui nós estamos numa área equatorial e tropical. Imagina que aqui no meio da imagem são áreas equatoriais e tropicais. Eu vou ter biodiversidade e eu vou ter um desenvolvimento maior do porte arbóreo. À medida que, olha a setinha aqui embaixo, latitude crescente, caminhando para a esquerda da imagem, eu vou ter ali outras áreas do planeta, áreas temperadas e áreas polares. À medida que eu caminho ali, aumentando a latitude, olha, a vegetação, ela vai reduzindo a biodiversidade e ela vai reduzindo o porte arbóreo, vai diminuindo seu tamanho. Então, o clima determina a vegetação. O que determina o clima? Um dos fatores que determina o clima, a latitude. Maior latitude, mais frio. Então, as espécies vão desenvolver bem menos do que em áreas equatoriais. Agora, não é somente a latitude que influencia no clima. Nós vimos também que, à medida que eu aumento a altitude, a temperatura diminui, não é isso? A temperatura diminuindo, o que vai acontecer com a vegetação? A mesma coisa que acontece quando eu aumento a latitude, né? Vai diminuindo a biodiversidade e vai diminuindo o porte arbóreo. Então, essa imagem aqui, ó, ela está dizendo exatamente isso, que a vegetação, ela vai ser determinada pelo
fator climático, latitude e altitude. Eu posso ter, pessoal, em áreas equatoriais um tipo de floresta de área polar? E aí? Vamos parar de falar de Acho que depende de nota? altitude, né? Sim, Sim ou não? sim. Sim, Sim, vai depender da altitude do local de estudo. Sim. sim. Porque uma vegetação do tipo de área polar é uma vegetação de clima frio, rigoroso, clima rigoroso. Eu não vou ter isso só em áreas polares, eu vou ter isso também, por exemplo, no topo das montanhas. E montanha eu posso ter em áreas equatoriais, áreas tropicais. Então, a vegetação também vai se comportar dessa maneira. À medida que eu aumento a altitude, vai reduzir o porte, e ali eu posso ter, por exemplo, um tipo de floresta chamada tundra. Floresta não, né? Um tipo de vegetação chamada tundra, que é uma vegetação típica de áreas de clima frio. Né? Elas são mais comuns onde? Lá nas áreas polares. Mas eu também posso encontrar esse tipo de espécie no topo das montanhas, que também é muito frio. Então, olha aqui. Esse esqueminha aqui, olha. Como que a gente pode interpretar esse gráfico? Então, nós temos os tipos de vegetação. Essa linha aqui da esquerda, vermelha, a temperatura vai aumentando à medida que eu vou caminhando para a parte inferior. O que é que significa? Que a latitude está diminuindo e também pode ser a altitude, né? Eu sei que a temperatura está aumentando e a latitude diminuindo. E à medida que eu caminho aqui nessa seta aqui embaixo, na horizontal, à medida que eu caminho para a direita, a umidade vai aumentando. Se eu tenho calor e umidade, é o que a planta mais gosta, pessoal. Planta gosta de quê? Calor e umidade. Se tem calor e umidade, ela vai crescer, ela vai se reproduzir, ela vai ser biodiversa. Por isso que a Amazônia é tão biodiversa, né? Porque tem calor e tem umidade. Então, à medida que eu tenho esses dois elementos, olha aqui, floresta tropical. Se eu estou localizada aqui numa região tropical, né, que é quente, mas não tem tanta umidade, eu vou ter ali uma estação seca, outra estação chuvosa, eu vou ter vegetação do tipo cerrado, savana, que não é aquela vegetação de um porte tão arbóreo, mas é uma vegetação mais arbustiva, biodiversa, e ela não cresce em porte porque não tem tanta umidade. Depois, diminuindo ainda mais a umidade, eu vou ter campos, né, as estepes, as pradarias, e até chegar no deserto, né, ou um clima mais semiárido, porque não adianta ter só temperatura elevada. Se eu não tiver umidade, a vegetação ela não vai crescer, né, em porte arbóreo. Então, lá no semiárido brasileiro, é quente lá. Vocês já foram lá? É muito quente lá. Só que não tem umidade para fazer com que as espécies, né, elas se desenvolvam com ali grande porte. Então tem que saber interpretar direitinho aqui esse gráfico, tá? Como que a vegetação se comporta em relação à temperatura e umidade, fatores como a temperatura e o regime de chuva relacionados com a latitude determinam o tipo de bioma que se desenvolve. O que é bioma? É a fitofisionomia, a carona ali da paisagem, daquele tipo de vegetação, daquele ecossistema. Então, nós temos florestas equatoriais, nós temos florestas tropicais, florestas temperadas, e daí nós vamos denominando com vários nomes, o cerrado, a savana,
Floresta equatorial é a floresta amazônica, ou floresta tropical é a Mata Atlântica, por exemplo. Tudo isso nós vamos ver aqui. Então, vamos aqui estudar um pouco da classificação desses biomas. Nós temos florestas primárias e florestas secundárias. Tá? O que é a floresta primária? É aquela vegetação que o homem nunca retirou ela. Que o homem não encostou nem nada. Ela é completamente natural, sem nenhum vestígio Sim. do homem. É raro, né, gente? No Brasil, nós temos Amazônia. Ela tem um pouco mais de 80% sua floresta primária, né? Olha que legal, né? A floresta, ela é ainda primária. Nunca foi tocada pelo homem. Lógico que está sofrendo processo de desmatamento. Nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos ter tempo para falar sobre a Amazônia, desmatamento, o que eles estão tirando lá, por que eles estão tirando a floresta, né? Então, tudo isso nós vamos ver o que acontece. Mas a Amazônia é um exemplo típico de floresta primária. Nas margens, nas bordas da Amazônia, já temos floresta secundária, né? É onde o homem ali... Ô, Júnior, chega de gracinha, né? Bonitinho. Ali nas bordas da floresta amazônica, nós chamamos ali arco do desflorestamento. Davi também, o que é isso? Presta atenção, meninos. Floresta secundária, então, ali nas margens, nas bordas da Amazônia, nós temos floresta secundária, que é aquela floresta que já foi retirada pelo homem e nasceu de novo. Se o homem já retirou a floresta, já nasceu de novo, o homem retirou de novo e nasceu de novo, continua sendo secundária, viu? Não tem terciária, é só secundária, viu? Pode ter desmatado tanto que for, mas se foi desmatada ali pela primeira vez, já é secundária. E nós já vimos qual que é a importância da vegetação, né? Estudamos muito isso ao longo do ano. Inclusive, se eu estivesse dando aula para vocês, no presencial, a gente faria aquele experimento da página 229, que é bem legalzinho. Depois vocês dão uma olhada lá. Quem quiser fazer e depois contar como é que foi, é bem interessante, que mostra ali a função da vegetação, né? De conter erosão, É qual página? 229? Lá do livro didático. Panorama? Isso. Olha aí, deixa eu... Evita deslizamentos, né? Então, a vegetação tem essa importância aí. Olha aqui, pessoal. Olha a Amazônia, né? O que está de amarelo seria o quê? O que está de verde, como é que é o tipo, a classificação? E o que está de amarelo, qual que é a classificação da floresta? Verde é primária. Verde é primária e amarela é secundária. Sim. Daí, nós chamamos a floresta amazônica, ela é denominada de floresta equatorial. Então, nós temos floresta aqui equatorial primária e floresta equatorial secundária, que é aquela que já foi... Por que equatorial, professora? Porque está na linha do Equador. Tá na linha do Equador. Faz sentido. Isso, porque está localizado em baixas latitudes, muito próximo à linha do Equador. Entendi. Agora, vocês sabem me explicar o que é a Amazônia legal, o que é a Amazônia internacional? Eu acho que é ilegal. Da Amazônia, qual que é a diferença disso daí? A ilegal é que você não pode desmatar?
A internacional deve ser a que está com fronteira dos outros países. Né? Repete, Júlia. Qual, Júlia? Você mesmo. Tá. Eu acho que a internacional deve ser a que está mais para a fronteira dos outros países. Porque a floresta da Amazônia, ela se desenvolve. Chega no limite do Brasil, ela para. Daqui para frente eu não vou desenvolver mais, não. Vai só estar aqui no Brasil. Não, é assim que acontece? Não, uai. Não é assim, né? A floresta, ela é livre, ela vai se desenvolvendo independente das fronteiras dos países. 60% de todo o bioma da Amazônia está dentro do território brasileiro. Está dentro aqui da Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal, quem estiver anotando aí, escreva, né? É o bioma da Amazônia que está dentro do território nacional. Então, a Amazônia Legal é somente restrita ao território brasileiro e a Amazônia Internacional, ela ultrapassa, né? Olha aqui a imagem, né? Nós temos floresta amazônica ali nos outros países que fazem fronteira com o Brasil. Pega uma parte do Peru, pega da Colônia, Guiana... Por que é internacional, professora? É que faz parte de outros países. Isso. A parte do bioma amazônico. Também pega metade do Uruguai, não? Pega um pouquinho do Uruguai. Não, lá embaixo já não tem tanta influência, já está bem desmatado. À medida que caminha para o centro-oeste, sudeste, já não tem mais o bioma da Amazônia. Ela está muito... mais indústria, um clima mais... Nós vamos estudar, Laura, que no Sudeste, por exemplo, que é onde nós estamos, o bioma natural, né, sem existir o homem, sem a gente desmatar, era Mata Atlântica, não era Amazônia. Né? A Amazônia, ela pega ali os estados do Amazonas, Maranhão, Tocantins, Goiás, Pará, Acre, Roraima. Então, pega ali. Quase metade do Brasil. 45. A floresta amazônica antes da entrada dos portugueses, por causa que os indígenas mesmo, eles preservavam. Eles tinham um certo valor, davam um certo valor às árvores, que é o valor que a gente deveria dar mesmo. Aí os portugueses pegaram, construíram construções, isso foi se expandindo, aí os povos eles foram evoluindo, aí começaram as indústrias, processos, e urbanização, cada vez mais. Aí acabou que a mata ela começou a diminuir. Por isso que a gente só tem essa parte de floresta. Professora, sim, João. Ainda é possível que, por exemplo, eu sei que já com a vinda dos portugueses, acabou com o pau-brasil. Mas ainda no futuro é possível alguma raiz de pau-brasil se desenvolver? Sim, tem espécie. Mas existe pau-brasil ainda. Tem existe. Ah, tá. Ela não entrou em extinção. Ela não entrou em extinção, entendeu? Ela reduziu muito a sua área, mas ainda existe a espécie. Agora, o bioma da Amazônia, ele pega 45% de todo o território nacional. Olha que legal, né? Quase 50% do território brasileiro, originalmente, era Amazônia. Sim. Só uma curiosidade. Quando a gente fala território nacional, a gente está na América, por exemplo. Não, vou dar um exemplo mais longe. Por exemplo, a gente está na Coreia do Sul. Eu ia falar Coreia do Norte. Coreia do Sul, por exemplo. Aí a gente está lá. Eles chamam lá de território nacional ou é só o Brasil que é um território nacional? Território nacional é quando nós temos um governo que tem o domínio de terras, território nacional, né? Então,
Então, ou seja, ele é dominado por um povo, né? Quem que representa esse povo? O governo brasileiro, né? Então, quando a gente fala território nacional, é uma área que é dominada por um povo, e esse povo tem o governo como representante desse governo. Então, país também é uma área delimitada, né? Que ela tem respeito, legitimidade do cenário internacional. Entendeu? Você queria fazer uma pergunta, Davi? Professora, se reduziu e ainda existe pau-brasil, por que eles não podem replantar, fazer uma floresta artificial de pau-brasil? Porque Acho que poder eles hoje, podem, Davi, mas é falta de vontade, né? Falta de preservação. hoje, Eles até poderiam, mas o problema é que vai render dinheiro para eles, não vai. é isso que eu ia falar, Davi. Hoje, nós temos o desenvolvimento de atividades, qualquer atividade que é desenvolvida, nós estamos no meio de um sistema capitalista, né? E o homem, né, pós-moderno, ele age de acordo com esses interesses capitalistas. É claro que é só capitalista? Não, né? Os índios, por exemplo, existem reservas indígenas, não tem nenhum interesse, a princípio, financeiro, porque índio não dá dinheiro, né? Entre aspas, estou falando assim, para a economia girar. Não é tudo que é economia, mas o que rege as sociedades hoje é esse interesse econômico. Então, não compensa, por exemplo, eu retirar uma floresta de eucalipto para colocar floresta natural, porque floresta natural eu não vou poder explorar, e o pau-brasil eu posso ver, pau-brasil não, o eucalipto, por exemplo, ele é comercial, então é melhor plantar o eucalipto. Então, a sociedade é muito regida por esses aspectos econômicos. Diferente, por exemplo, lá no Canadá, a maior floresta do mundo, pessoal, a maior floresta em extensão do mundo é a floresta de coníferas, chama taiga ou boreal. Ela está localizada em 3 continentes. Lá no Canadá, mais de 40% do território do Canadá, da floresta? taiga. Taiga? Floresta de taiga, ou coníferas. Taiga. E lá no Canadá, eles exploram uma madeira, mas para cada árvore tirada, eles têm que plantar outra, né? Então, depende muito da percepção dos valores de um determinado país em relação aos seus aspectos naturais. Aqui no Brasil, a floresta amazônica ela é muito desmatada, muito não, né? Ela vem sendo desmatada, mas a maior parte dela é preservada. Vamos aqui agora entender a classificação da vegetação. Então, nós temos plantas xerófitas, higrófitas, tropófitas, acicufoliadas, latifoliadas, caducifólias, pneumatófilas, halófitas. Então, a vegetação ela tem uma série de classificação, né? Então, vamos entender aqui como que essa classificação ela acontece. Plantas xerófitas são plantas adaptadas a um clima mais seco. Sempre que a gente falar de vegetação, a gente tem que olhar o quê? O clima e a umidade do lugar, né? Temperatura e umidade. Então, xerófita vem de áreas áridas, áreas semiáridas, onde a quantidade de umidade é muito baixa. Então, plantas xerófitas são plantas típicas, por exemplo, do semiárido brasileiro, né? Onde chove pouco. Higrófita e de hídrico, higrófitas, e o HI, né, lembra de hídrico, são plantas adaptadas a muita
Umidade, por exemplo, mata de várzea lá na Amazônia, nós vamos ver isso mais para frente. Floresta amazônica tem uma parte que é em terra firme, tem uma parte que é dentro da água, né? Floresta de várzea. Essa floresta ela é adaptada a muita umidade. Ela se modificou, ela se adaptou a esse ambiente com muita umidade. Tropófita, tropo de trópicos. O que acontece no clima tropical? Uma estação seca, uma estação chuvosa. Tropófita de trópicos. Então, ou seja, a vegetação vai ter uma estação lá que é seca, outra que é úmida. Então, a vegetação tropófita é aquela adaptada a esse tipo de clima, né? Uma estação seca, outra chuvosa. Acicufoliada. Acicufoliadas são plantas que as folhas parecem agulhas, né? Que tipo, por exemplo? Espada de São Jorge? Não. Eu não sei. Pinheiros, gente. Ah, é mesmo. Pinheiros. A Ah, folha do pinheiro. Não... Aí perto do colégio não tinha, antigamente, não sei agora, ali perto daquele ponto de ônibus, tinha um pé de pinheiro bem grande. A folha dele é uma tipo agulha, né? Então, acicufoliada. Latifoliada, né? São plantas com folhas largas. Eu vou ter plantas latifoliadas lá no semiárido? Não. Não. De jeito nenhum. Por quê? A planta realiza aquele processo que nós já estudamos aqui, que é a evapotranspiração. A planta retira do solo umidade, essa umidade ela passa pelo tronco, chega lá nas folhas. As folhas possuem microporos por onde ela perde umidade. Se a folha for muito larga, ela vai perder muita umidade. Lá no semiárido, onde chove muito pouco, ela pode se dar ao luxo de perder muita umidade? Não, porque o que ela recebe de umidade é muito baixo. Lá é muito baixo. Então, onde que eu vou ter folhas latifoliadas, por exemplo, aqui no Brasil? Em climas mais úmidos, florestas equatoriais. E isso, florestas equatoriais, eu vou ter isso, né? Ali Amazônia, folhas muito largas. Inclusive, a espécie com a folha mais larga do mundo é aqui no Brasil. Ela é do tamanho de uma pessoa, né? Pensa, ela tem muita disponibilidade de água para evapotranspirar. Então, latifoliada, plantas de folhas largas. Caducifólias, que é a mesma coisa que decíduas, que é a mesma coisa que folhas caducas ou plantas caducas. O próprio nome já fala, né? Caduca de quê? De cair, né? Então, aquela espécie, ela chega uma época do ano que ela perde, que cai as folhas dela, né? E por que que cai? Porque ela precisa economizar umidade para a estação seca que se aproxima. Então, durante a estação de outono e inverno, que são as estações mais secas do ano, essa planta ela vai perder as folhas. Isso acontece muito em florestas temperadas, isso acontece muito em vegetação de áreas semiáridas, isso acontece muito no cerrado, savana, né? Que tem um longo período de seca e um curto período de chuva.
E pneumatófilas são árvores que têm raízes aéreas, né? Como assim, raiz aérea? A planta ela faz assim, ó. Quer ver? Acho que tem uma foto aqui. Olha aqui, raízes aéreas. Por que ela faz isso? Para ela aumentar a sua base de fixação no solo, né? Então, isso também ajuda no processo de respiração da planta. São plantas pneumatófilas, raízes aéreas. E halófitas, plantas halófitas. Onde eu vou ter plantas halófitas? Halo vem de sal, tá? Plantas adaptadas ao ambiente salino. Então, eu vou ter plantas em áreas, por exemplo, halófitas em mangues, em áreas próximas ali do mar. Professora, as que têm raízes aéreas são normalmente na beira de rios, né? Ou... Isso, principalmente em mangues. É em mangues que nós vamos ter esse tipo de vegetação. Aqui, ó. Gente, vamos falar aqui desse ambiente ali, deserto, semiárido, árido. Eu deixei um vídeo lá para vocês, lá no AVA. Será que é possível fazer de um deserto uma floresta? Sim. Será que é possível? Sim. Não. Sim, é. Pode falar, Guilherme. Porque quando você adiciona, porque o deserto é caracterizado pela falta de umidade. Então, quando você adiciona plantas, que aumenta o nível de umidade no clima, nesse clima desértico. Você cria um ambiente, né, favorável ali. Inicialmente, você dá essa ação inicial ali, coloca umidade das espécies adaptadas a um clima mais seco, e ali vai se desenvolvendo um bioma ali não tão árido, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui, deixa eu ver, só um minuto. Vou compartilhar com vocês aqui. Eu coloquei lá no AVA, mas eu sei que poucas pessoas... As iniciativas tomadas são muito legais. Aqui, ó. Professora, eu acho que dá para mudar um pouco, tipo, mudar o solo, as características do solo, mas, por exemplo, a latitude, que é um grande fator, não dá para mudar. Não dá para mover aquele pedaço de terra para longe. Sim. A altitude também não dá para mudar direito. Alguns ambientes é possível, nem todos, né? Olha, esse vídeo aqui, ó, vamos ver ele. Como que a China está transformando o deserto em florestas verdes? Porque a China, pessoal, lá no interior da China, tem desertos, por exemplo, o deserto de Gobi. E grandes tempestades de areia estavam atingindo os centros urbanos, piorando a qualidade de vida das pessoas, né? O ar estava difícil para respirar. Então, a China começou a investir nessas áreas, reflorestando elas. Onde que era árido, deserto, começou a colocar espécies. Vamos ver o que aconteceu com esse processo de reflorestamento. A China é uma das potências mundiais e muito se deve ao grande território. Entretanto, boa parte desse terreno chinês é composto por desertos, onde a agricultura não funciona. Esses locais áridos também geram problemas ambientais, como as grandes tempestades de areia. E foi olhando para esse problema, esse cenário, que o governo chinês teve a ideia de fazer um projeto. E se transformássemos os desertos em florestas? Apesar de parecer um absurdo, a ideia foi para frente, foi sendo desenvolvida e os resultados disso é o que a gente vai ver no vídeo de hoje.
Mas antes de assistir a esse vídeo e a lista que preparamos para vocês, pedimos que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça também de deixar aqui o teu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga a gente também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Quando o dia amanheceu e o sol não apareceu, os altíssimos arranha-céus da capital chinesa, Pequim, ficaram praticamente escondidos em meio à poeira e à areia. Além disso, mais de 400 voos que sairiam dos principais aeroportos da cidade acabaram sendo cancelados. E o motivo eram os fortes ventos que atingiram toda a região e a baixa visibilidade por causa de uma tempestade de areia. Esse evento foi nada menos que a tempestade de areia mais violenta da China em mais de uma década e aconteceu no dia 15 de março de 2021. Os chineses faziam de tudo para poder escapar do ar pesado que se encontrava do lado de fora, principalmente os moradores de Pequim. Nem era preciso verificar a previsão oficial do Mundo Desconhecido. Loki, você foi acusado de escapar da sua linha temporal. Não, professora, Como se declara? Não do tempo para saber o que estava acontecendo. Bastava olhar pela janela para notar que os ventos da tempestade de areia haviam apagado parcialmente toda aquela paisagem. De acordo com o Centro Meteorológico Nacional, a areia foi trazida pelo vento do deserto de Gobi, que fica na região da Mongólia, tendo depois se espalhado para as províncias de Gansu, Shanxi e Hebei. A situação foi especialmente crítica na capital do país, onde o índice oficial de qualidade do ar atingiu um nível máximo de 500, com partículas flutuantes atingindo mais de 8.100 microgramas por metro cúbico. Para que você tenha uma ideia, um bom índice é entre 0 e 50, com no máximo 50 microgramas de poeira por metro cúbico. Gobi, de onde provavelmente veio toda aquela areia, é um grande deserto que se espalha desde a região norte da República da China até a região sul da Mongólia. Esse deserto está entre os 5 maiores do planeta. Ainda que você não saiba, o território da China é composto por vários desertos que a cercam por todos os lados. Assim como acontece com o deserto do Saara, na África, a China vê os desertos de seu território aumentarem cada vez mais de uma forma descontrolada. Isso, claro, gera problemas graves ao meio ambiente do país, como essas tempestades de areia, semelhante a esta que aconteceu em março de 2021, uma terrível tempestade de areia. Mas não se esqueça de que estamos falando da China, o país que mais cresce no mundo em todos os sentidos. É claro que eles iam achar uma solução para acabar com as tempestades de areia nas grandes cidades. Foi aí que surgiram projetos para diminuir a extensão dos desertos. Como assim? Literalmente, a China queria transformar desertos em florestas verdes. Dessa forma, começava um dos projetos artificiais mais fantásticos da história: a Grande Muralha Verde. E olha que esse projeto deu certo mesmo. Após alguns anos em prática, foi possível ver seus frutos em 2010. Neste ano, a Grande Muralha Verde parou o som. Professora? 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 Professora, tô sem som. Provavelmente o áudio do vídeo não tá deixando ela escutar a gente, eu acho. Peraí, vou... Agora sim. Agora foi. deveriam ser árvores de Vocês estão ouvindo? eucaliptos Agora sim. Agora sim. A China plantou em 10 anos cerca de 56 bilhões de árvores. Somente em 2009 foram semeados em 5.880.000 hectares de areia. Com a sua nova lei, a China plantou 2,5 vezes mais árvores que todos os países do mundo juntos. Isso até deu ao país um prêmio Nobel.
E isso era mesmo importante, visto que naquele momento a China já havia superado os Estados Unidos da América e se tornado a maior emissora de gás carbônico no mundo. Antes disso, em 2006, a China havia informado que 2,63 milhões de quilômetros quadrados, 27% de seu território, era de deserto. Esse número estava acima dos 18 anúncios registrados em 1994, mostrando o crescimento da área neste meio tempo. Além disso, a região de pradaria chinesa perde 15 mil quilômetros quadrados por ano desde o começo da década de 80. As novas florestas que foram plantadas durante um grande período absorvem mais dióxido de carbono do que as de crescimento lento, que quase não restam na China. Também árvores de crescimento rápido, como álamo e bétula branca, talvez capturem o dobro de dióxido de carbono do que os abetos, alerces e pinheiros coreanos, segundo os especialistas. Até hoje, o governo chinês faz uso da Grande Muralha Verde como forma de propaganda dos seus esforços para combater a mudança climática. Cerca de 3 milhões de membros do Partido Comunista, funcionários e trabalhadores plantam árvores na primavera, acontecimento bastante divulgado na China. O governo destaca a importância da floresta para combater décadas de danos ambientais, mas a campanha oficial tem várias críticas. Estes críticos afirmam que as espécies plantadas e sua localização limitam a efetividade dessa iniciativa. A China possui 8 desertos dentro do seu território. Então, eles acharam importante combater não apenas um deserto, mas vários deles. Hoje vemos vários exemplos na China, além da Grande Muralha Verde, de desertos que estão sendo restaurados. O deserto de Mao Sul, que se estende por Shanxi, Mongólia Interior e Ningxia, é um dos 4 maiores desertos da China. Quer dizer, pelo menos era há um tempo atrás. Isso porque agora, ao caminhar pelo seu interior, o verde é a cor predominante ao invés do amarelo característico das areias. Já por cerca de 70 anos acontece ali a luta contra a desertificação. Uma das zonas, Yulin, na província de Shanxi, conseguiu reduzir a área da terra arenosa a uma taxa anual de 1,62%. Hoje, os resultados dos esforços de controle do deserto são muito visíveis. 860 mil hectares de areia movediça foram eliminados na região arenosa. A dispersão anual de poeira foi reduzida de mais de 100 dias para menos de 10 dias. A área de pastagens utilizáveis atingiu os 183 mil hectares, dando lugar a um projeto regional de proteção florestal. Zhang Yinglong, desde muito tempo, é quem toma a frente nesse projeto de recuperação em Maovuzu e foi quem estabeleceu a Associação de Proteção Ecológica e Construção do Condado de Shennu. Zhang fez isso na esperança de mobilizar uma gama mais ampla de recursos sociais para participar no controle da desertificação e em áreas de reflorestamento. Hoje, embora o terreno arenoso de Maowu tenha sido controlado e melhorado, ainda tem muita margem para mais melhorias. O mesmo tipo de transformação, onde deserto se torna floresta, acontece em Kubuki, o 7º maior deserto da China, que está localizado na região autônoma da Mongólia Interior. Nas últimas 3 décadas, cerca de 1/4 desse deserto já foi reflorestado. A intenção do governo da China é fazer com que ele seja composto de 53% de vegetação. Para isso, o próprio país pediu que pessoas criassem tecnologias para controlar a desertificação em grande escala, e os resultados têm sido muito animadores. Sendo o 7º maior deserto na China, Kubuki possui uma área total de 18.600 km². Beijing, a apenas 800 quilômetros dele, era sempre atingida pelas tempestades de areia no passado. Os chineses florestaram mais de 6.000 km² em Kubuki e reduziram em 90% as tempestades de areia. Acontece exatamente o que disse Luo Bin, que trabalha nessa reconstrução. Cada vez mais a China tem mostrado ao mundo que para tudo existe uma solução, até mesmo para os áridos desertos.
Muitos países têm, inclusive, imitado a China nessa iniciativa e já existem reflorestamentos acontecendo na África, por exemplo. Quem sabe o que pode acontecer no futuro? Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esqueça. Pessoal, conseguiram aí ouvir o vídeo? Inclusive, professor, é bem possível que essa iniciativa dê certo, porque em muito tempo atrás, vários desertos eram grandes florestas que sofreram um processo de desertificação. Professor, deixa o Guilherme terminar de falar. Poxa, Mas antes eles eram florestas, então tem uma grande possibilidade disso dar certo. Tem sim, Guilherme. Inclusive, nos desertos da África e do Oriente Médio, existem tecnologias que estão transformando o deserto em áreas extremamente produtivas, agrícolas. Depois você pode pesquisar lá. Áreas agrícolas no deserto. Então, nós temos ali uma série de transformações desses biomas que tem provocado melhorias. Inclusive, essa era uma das perguntas que eu queria fazer para vocês. O que nós podemos apontar como pontos positivos do reflorestamento de desertos, de uma transformação dessa paisagem? Ao longo do vídeo, ele falou ali alguns, mas nós podemos elencar vários pontos positivos. Além da contenção das tempestades de areia, o que mais que a gente pode dizer aí como positivo? A importância das árvores é imensa, né, no mundo. Então, cada vez mais árvores, melhor. Mas por quê? Só porque a gente ama a árvore? Não. Qual que é a importância da árvore? Por causa Ela tem poder de tornar o clima mais úmido, por exemplo. Ela consome gás carbônico produzido, dióxido de carbono. Na verdade, ela absorve gás carbônico, né? Tira o gás carbônico, ele falou, né? Essas espécies, elas conseguem absorver, o crescimento é rápido, ela precisa absorver mais carbono. Quem mais que poderia falar aí? Ela impede erosão. Impede erosão. Davi. Igual ele disse, impede as tempestades de areia. Sim. E para o ecossistema? Como que fica o ecossistema? Eu acho que prejudica o ecossistema. Prejudica? Não prejudica, altera. Entendi. Nós temos uma modificação, né, Davi? Porque existem ecossistemas desérticos, ecossistemas semiáridos. Vai ter uma alteração ali, mas nós vamos ter ali uma maior diversificação, concordo? Porque se tem mais umidade, outras espécies da fauna vão surgir ali. Se tem mais espécies, qual que é o papel dos animais? Um dos papéis, né, da fauna é dispersar sementes no espaço. Sementes que aí já traz mais árvores. Aí vai surgir mais árvores, outras espécies vão surgir. O que mais? Mais umidade, além da umidade na atmosfera, a gente pode falar o quê também? Mudança de clima. Microclima vai alterar, né? O solo, como é que vai ficar o solo? Do mesmo jeito, arenoso, daquele jeito? Não. Fica mais rico. Ficar um solo fértil. Mais matéria orgânica, né? Porque vai ter mais folhas, mais restos de animais. Vai ter mais possibilidade de vida também. Vai possibilitar o surgimento ali de mais vida, né? Principalmente também dos animais, porque normalmente em regiões de deserto é muito difícil ter animais. Fora isso, dependendo das espécies plantadas, pode haver um interesse econômico imenso.
Isso, nós podemos, eu ia falar isso, Guilherme, porque o deserto, ele dificulta a ocupação humana, né? Porque não tem muitas condições para o ser humano se estabelecer em uma área onde não tem umidade, onde não tem recursos. Quando lá na China, né, o governo decide restaurar, implementar ali um florestamento, isso permite a ocupação humana dessas áreas, seja para atividade econômica, igual nós vimos, né? Plantações, vilas, comunidades que podem se estabelecer ali naquela área. Então, acaba que antes era uma área que não era ocupada, não tinha uma importância econômica, e hoje já tem um uso socioeconômico melhor, né? Então, nós temos esses ganhos, digamos assim. Então, aqui, voltando aqui. Então, nós temos aqui, lá no semiárido, todo esse vídeo que nós vimos, é um clima, pode ser clima semiárido ou semiárido, são áreas que possuem baixíssima umidade, baixos índices pluviométricos. As espécies vegetais, elas são adaptadas a esse tipo de clima, né? Sempre relacionando clima, espécie, né? Os espinhos, né? Exemplo de espécies de áreas semiáridas, os cactos, que possuem espinhos. O espinho é uma folha, é um tipo de folha, né? Adaptada para não perder umidade. Então, o espinho, né? O caminho que a água vai fazer para perder para a atmosfera, a umidade, vai ser mais difícil, né? Ela vai ter que percorrer todo um caminho para perder a umidade. Então, o espinho é uma folha adaptada para não perder umidade. Então, tudo vai ser relacionado a isso, para diminuir a evaporação. Além disso, as espécies elas podem ter raízes profundas, raízes longas para buscar água, né, no subsolo, nos lençóis freáticos. Muitas espécies, principalmente na estação seca, aparentemente, né, tem a afeição ali que não tem vida, está seca, né, mas na primeira chuva, aquela espécie ela já se torna verde, as folhas já surgem. Isso é um mecanismo da planta também de manter, né, sobreviver diante daquele clima mais seco. Que mais? Então, plantas xerófitas. Agora, vamos ver aqui as tropófitas. Tropófitas, a gente viu, né, logo no início da aula, que são plantas adaptadas a duas estações, uma estação mais seca, outra mais chuvosa. Uma característica das tropófitas é a possuir folhas caducas ou caducifólias. Durante a estação de outono e inverno, elas vão perder as folhas enquanto mecanismo para sobreviver durante essa estação mais seca. Trópicos, né? E no clima tropical, nós temos duas estações, uma estação mais seca, outra mais chuvosa. Aqui é aquela mata de várzea que eu falei com vocês, que é aquelas plantas adaptadas a muita umidade, né? Então, nós temos plantas, né, que têm as folhas ali perenes, que não as folhas não caem. Quando nós falamos folhas, ou seja, as folhas são perenes, não caem, elas permanecem o ano inteiro, porque não tem necessidade da planta perder aquela folha para economizar água, já que tem umidade disponível o ano inteiro, o tempo todo. Então, higrófitas. Caducifólia
A gente já falou sobre isso, é uma forma ali da vegetação, é um mecanismo da planta de sobreviver à estação seca, né? Professora, sim. A gente vai ter que decorar todos esses nomes? Olha, Davi, eu não sei como. É bom, né? Eu acho. Algumas questões, alguns termos a gente tem que entender. Mas se você observar, nem é tão difícil, né? Folhas caducas que caem, né? Caducas que caem. Perennifólias que permanecem, perenes, permanecem. Xerófitas, né? Xero vem de seco, né? Plantas adaptadas a um clima mais seco. Higrófitas, higro, de hidro, higrófitas, plantas adaptadas ao ambiente mais úmido, com grande disponibilidade de umidade. Então, alguns termos, a própria denominação ajuda a gente a lembrar, né? Então, vamos pegar isso daí. É uma árvore que normalmente, por exemplo, nasce um cacto no gelo. Não. Não, aí não sobrevive também. Não. Nós temos espécies, nós vamos ver aqui os biomas. A gente nem entrou nos biomas, nós estamos estudando as características das plantas. As plantas são seres vivos, né? Elas têm um mecanismo de sobrevivência. E esse mecanismo nós estamos estudando aqui, que ele está relacionado ao clima, né? Dependendo do tipo de clima, da temperatura e da umidade, a planta vai ser assim, assado. Então, é isso que nós estamos vendo. Plantas caducas, higrófitas, perenes, xerófitas. Então, a princípio, nós não entramos ainda nos biomas, nós só estamos entendendo como que a vegetação ela funciona, como que é a sua dinâmica interna. É simples, pessoal. A planta ela vai se adaptar ao que existe, né? Onde ela está localizada geograficamente. Então, aqui, plantas perennifólias que permanecem, não caem, ficam o ano inteiro. Onde elas são comuns? Em zonas tropicais que possuem umidade. Mas também ela também existe em outras áreas que não são tropicais, tá? A gente não pode... Professor, tem algum exemplo de planta assim? Plantas perennifólias? Sim. Pinheiros, por exemplo. Os pinheiros não caem as folhas. Plantas da Amazônia não caem as folhas. Não necessitam de fazer aquela troca de folhas. Ao contrário, por exemplo, aquela floresta temperada de regiões, de zonas temperadas, né? Nos Estados Unidos nós temos muito, que é esse tipo de vegetação aqui, ó. Quer ver? Ela muda de cor ao longo do ano. Essa aqui, tá vendo? Ela vai trocando de cor, ela fica amarela, depois ela fica marrom, tem uma época que ela fica vermelha, ela vai trocando as folhas, né? Aí chega uma hora que ela cai. Então, é um tipo de vegetação caducifólia. Que cai. Professora? Sim. É só uma coisa, é que o aluno Samuel do Vale, ele pediu para avisar que a internet dele tá ruim. Assim ele sair por causa disso. Beleza. Outro exemplo de caducas, né? Plantação de áreas semiáridas, do cerrado brasileiro. O cerrado, qual que é a característica? Tem um longo período de seca, né? Parece que a vegetação está morta, mas ela não está. As folhas caíram, está só o tronco lá, né? Mas chove, ela renasce, mas ela usa esse mecanismo para sobreviver durante o período de estiagem. Então, caducifólias. O que a gente tem que saber para entender se é caduca ou perene? Se tem água ou não, né? Na maior parte do tempo tem umidade?
perene. Se não tem umidade, caducifólias. Acicufoliadas são plantas no formato de agulhas. Um exemplo que nós temos aquela maior floresta que eu citei para vocês, que é a floresta... Acico lembra agulha. Isso, acico lembra agulha. Então, são aquelas folhas em formato de agulha. Parece folha. Aqui no Brasil, um exemplo que a gente tem é a araucária. A araucária é um tipo de pinheiro, né? Mas ela é mais... Para lembrar dos pinheiros. Oi? Professor, tipo aquela floresta de sequoias lá nos Estados Unidos também. Uhum. A Tenente Lilian disse que elas são desse formato para quando a neve cair, eles escorrer e não ficar aglomerado e não matar a árvore. Ela já é adaptada, né, para essa condição de clima rigoroso, de neve, para ela não cair exatamente. Então, acicufoliadas. Aqui no Brasil, nós temos o exemplo de araucárias. Nós vamos falar dela mais para frente. Pneumatófilas são aquelas de raízes aéreas, né? Por que ela faz isso? Para ela ter uma base de apoio, parece aqueles filmes, né, gente? Que as árvores saem andando, não é? É. Ela usa ali esse tipo, né? Ela se adapta a esse tipo de raiz para manter uma base melhor no solo e também para auxiliar no processo de respiração em um ambiente... Professora, né? Sim. Eu fiz uma associação nada a ver. Pneumo, eu já lembro de pulmão. E no pulmão tem aqueles brônquios que se ramificam. Isso, muito bom. É uma forma de você lembrar também. E a palmeira andante, por que ela anda? Tipo assim, ela consegue mexer um pouco. As raízes dela são meio para fora do chão, que eu já vi. E às vezes a raiz puxa a árvore para frente. Por que ela anda? Tipo assim... Ela se desenvolve na horizontal, né? Cada espécie, ela utiliza uma forma de reproduzir melhor e de sobreviver melhor. Ela se move, tipo, para encontrar um ambiente melhor, assim, ou para, tipo, gastar energia? Raízes, as raízes normalmente são associadas à absorção de umidade no solo. Então, ela pode se desenvolver de forma a ampliar a sua área de absorção de água, né? Então, as raízes estão associadas a isso. As sementes, por exemplo, pessoal, tem sementes que elas são adaptadas a se dispersar pelo ar. Não sei se vocês já viram, tem até uma espécie dessa árvore aqui na rua de casa, que a semente, ela tem um formato de uma hélice. Eu sei qual que é. Ela cai, por que ela tem esse formato de uma hélice? Para dispersar a sua espécie pelo espaço. Aquela que tem várias sementes dela dentro, aí... Sim. Tem aqui em casa. Tem aqui em casa uma dela que deve ter uns 40, 50 anos, sei lá. Por aí. Sim, então, tem espécies que ela faz tipo uma consociação de espécies da fauna da região. Então, tem animais que comem aquele fruto e esse animal vai levar a semente para vários lugares, né? Para ela se reproduzir em outros lugares. Então, as espécies elas vão ali tornando a sua sobrevivência, permitindo, né, a sua sobrevivência no espaço geográfico e a sua reprodução. Né? Existem também, por exemplo, queimadas em áreas de cerrado, queimadas naturais, não provocadas pelo homem. E por que isso acontece na natureza? Porque existem sementes que somente são ativadas com o calor. Então, faz parte da dinâmica natural incêndios,
de tempos em tempos, né? A própria natureza, ela se adapta a isso, né? Dependendo da intensidade do sol, pode bater numa folha e pegar fogo. Raio solar, raio, né? Um raio, né? Ocorre Só que o humano piora esse processo, ele acelera esse processo. Isso. Eles regulam a quantidade de queimadas que tem. Sim, aí existe, né, fiscalização, controle de queimadas, porque é um processo ilegal, né? A não ser que o produtor lá tenha uma autorização para fazer isso. Queimada controlada. Aqui é o tipo o porte arbóreo, né? O porte pode ser arbóreo, de vários metros de altura, arbustivo e herbáceo, né? Herbáceos são mais plantas rasteiras, que estão mais próximas ali do solo. Os arbustos são plantas médias, né? Por exemplo, eu posso falar que o cerrado predomina espécies herbáceas e arbustivas. Eu posso dizer que as florestas equatoriais e tropicais predominam florestas do tipo arbórea. Professora. Sim. Uma árvore de 1 metro pode ser arbustivo? Pode fazer parte da vegetação arbustiva? O que nós temos que observar é o que predomina naquele bioma, né? Por exemplo, o cerrado predomina espécies arbustivas e herbáceas, mas existem alguns pontos ali dentro do cerrado que existem espécies arbóreas. Mas o que nós podemos generalizar? Herbáceas e arbustivas. Mas como se diferencia uma da outra? É por altura? Pelo quê? É por altura. Porte da vegetação, quando ele é arbóreo, ele é geralmente uma mata fechada, onde os raios solares não atingem o solo. Então, nós temos uma floresta de maior porte, digamos assim. E o arbustivo vai ser arbustos, o próprio nome, né, já nos dá esse entendimento, né? Então, nós vamos ter uma vegetação que ela não se desenvolve de maneira vertical. Ela vai ser arbustos, vai ser pequeno porte ali, 2 metros de altura. Então, nós temos essa classificação aí de acordo com o porte. Lá na página 222, nós vamos começar na próxima aula a estudar sobre os biomas. Tá? Agora que nós estudamos as características da vegetação, nós vamos estudar esses biomas na Terra. Depois nós vamos falar de desmatamento, biodiversidade, hotspots, mas, a princípio, vamos parar aqui nessa página 222, quando a gente inicia aqui o estudo sobre os biomas na próxima aula. Então, nós vamos ver vegetação mediterrânea, onde ela se encontra, né, no planeta Terra, como que é essa vegetação arbustiva. Nós vamos entender se ela é muito biodiversa, pouco biodiversa. Floresta temperada, e daí a gente já sabe como que as folhas se comportam, né? São folhas caducas. Taiga, né? A floresta de taiga, que tem a folha ali no formato de agulhas, que é uma floresta de grande extensão territorial. É uma floresta também muito explorada, muito desmatada em vários países. Vamos ver a correspondência dela no Brasil. Então, nós vamos estudar os biomas existentes e como que ele também se manifesta aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, savana é uma denominação de um bioma internacional, savanas. Aqui no Brasil, nós chamamos de cerrado, né? Floresta equatorial
são florestas que se desenvolvem próximo à linha do Equador, em baixas latitudes. Aqui no Brasil nós chamamos de floresta amazônica, mas lá no Congo, por exemplo, na África, existem florestas semelhantes à floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, assim como a Amazônia também. Aqui no Brasil, nós denominamos essas vegetações, né, de uma maneira específica, mas ela tem uma correspondência internacional. Por exemplo, taiga, né, que é essa floresta de pinheiros. Qual que é uma espécie semelhante, digamos, aqui no Brasil? As araucárias, né, que são pinheiros. Então, nós vamos estudar isso a partir da próxima aula, as características, localização geográfica, desmatamento, como que elas, o que mais provoca o desmatamento, e aí, daí a gente continua na próxima aula. Tranquilo, gente? Sim. Tranquilo. Então, até a próxima aula. Bom restinho de semana para vocês. E até a próxima. Tchau, professora. Bom Tchau, resto de semana pra você. Tchau, gente. Tchau, professora. Obrigada. Tchau, professora. Nada, gente. Tchau. Tchau.